Sabia que a técnica que fez a protagonista do Gambito da Rainha chegar mais perto de ser a maior jogadora de xadrez do mundo pode ser a mesma técnica que pode te deixar como aprovado num concurso ou no vestibular que você for fazer? Vou te explicar já já o que é prática deliberada. Roda a vinheta. Oi, gente! Leti aqui e hoje vamos conversar sobre a prática deliberada nos estudos. Antes de começar, a gente precisa recapitular o que os autores de Fixo e Conhecimento falam sobre o domínio de determinado conhecimento. O domínio em qualquer assunto, da culinária ao xadrez, à cirurgia do cérebro, é uma acumulação gradual de conhecimentos, compreensão conceitual e apreciação e habilidade. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre uma das técnicas que podem te auxiliar na tão sonhada aprovação, que é a prática deliberada. Então vamos entender o que raios o Gambito da Rainha tem a ver com estudo ativo e isso pode te auxiliar na sua aprovação. Então, contextualizando a série Netflix, O Gambito da Rainha. A série conta a história de Elizabeth Harman, uma jovem que fica órfã aos 8 anos e precisa morar em um orfanato. E é nesse contexto que conhece o xadrez. Beth se encanta com xadrez e pede para o zelador do seu orfanato a ensinar a jogar. E aos poucos, a personagem aprende a jogar e mostra interesse em se aprimorar no jogo. A série retrata a vida da Beth da infância até o início da fase adulta, mostrando toda a jornada de treinos e campeonatos regionais e internacionais que ela fez. Ok, Leti, entendi, mas o que realmente o Gambito da Rainha tem a ver com o estudo ativo? Então, a Beth, que é a protagonista do Gambito da Rainha, ela usa a prática deliberada para conseguir se aprimorar no xadrez. Segundo os autores de Fixo Conhecimento, a prática deliberada é direcionada ao objetivo, frequentemente solitária e consiste em esforços repetidos para além do seu atual nível de desempenho. Ou seja, a prática deliberada é quando a gente conhece o conteúdo e revisita aquele conteúdo mentalmente. Pode ser para procurar outros caminhos para resolver aquela questão, ou procurar o que a gente fez de certo e de errado para conseguir repetir da melhor forma, ou até mesmo outros caminhos que poderiam ser desencadeados a partir daquele momento. E isso é muito bom porque você vai conseguir monitorar, planejar e ver como está realmente seu desempenho. Então, por exemplo, já aconteceu vezes de eu no cursinho ter contato com a matéria de trigonometria na matemática, ter estudado o círculo trigonométrico de 30, 45, 60 e chegou na hora de dormir eu fiquei, meu Deus, quando que é o círculo trigonométrico de 45? E eu fiquei revisitando na minha mente até que eu percebi que faltava um pedacinho. E depois de revisitar muito, aí sim eu fui no material e chequei. E onde percebemos isso na série? A Beth Harman tinha a mania e o hábito de relembrar as partidas e analisar realmente o que ela fez e o que ela não fez. É aquela cena clássica que ela fica olhando pro teto e vai surgindo pro tabuleiro e ela vai vendo quais são as jogadas que ela poderia fazer e as possibilidades que ela poderia atuar, ou mesmo quais foram as jogadas que ela fez e o que poderia desencadear daquele momento. Nesse momento de olhar pro teto e vislumbrar um tabuleiro e as jogadas, ela estava analisando as possibilidades de jogadas daquele momento. Então, o que ela errou, o que ela poderia acertar e quais eram as possibilidades que ela poderia fazer e que o seu oponente poderia fazer para ela conseguir se respaldar isso no futuro e utilizar ao seu favor nas competições. A Beth Harman utilizava essa técnica de prática deliberada dos 8 aos 22 anos para ela conseguir ter um armazenamento de jogadas, vamos dizer assim. Ela sempre praticava sozinha, que é uma característica de prática deliberada, e ela conseguia fazer esse armazenamento de jogadas e ela podia lançar mão dessas jogadas num momento estratégico, como uma competição, por exemplo. E essa prática deliberada que ela utilizou e deixou muito mais próxima de ser a maior enxadrista do mundo. De acordo com o psicólogo que criou o termo prática deliberada, ele acredita que, para uma ampla gama de domínios, como digitação, interpretação, xadrez, medicina e esportes, foi possível identificar atividades de prática deliberada, especificamente projetadas que permitem aos executantes refinar os mecanismos de mediação, o que, por sua vez, melhora seu desempenho. Os indivíduos devem, portanto, buscar situações de treinamento com feedback válido e imediato e planejar atividades de treinamento com tarefas que tenham ações validadas. Lembrando que esforço e persistência da prática deliberada remodelam o cérebro e a fisiologia para se adaptarem ao seu desempenho superior. Então lembre que o esforço é seu aliado na hora de fazer uma aprendizagem muito mais efetiva. E aos poucos você vai aprimorando suas habilidades e crescendo gradativamente o seu conhecimento.
O desempenho de especialista está muito mais ligado à parte de dedicação, persistência e o produto de qualidade versus quantidade do que, de fato, alguma parte de genética, QI ou algo do tipo, beleza? Beleza, Leti, massa, show, mas como eu aplico isso na minha rotina de estudos? Todo mundo já fez aquela prova de vestibular, por exemplo, 20 vezes e a gente consegue ver que a gente não fica seguro, a gente não absorve de fato aquele conhecimento, mas a gente faz achando que a gente vai arrasar e se sentir super seguro, mas na verdade a gente não está absorvendo aquele conhecimento, porque a gente olha muito mais pelo que a gente acertou do que a gente errou. Então, por exemplo, se você fizer a intercalação e o espaçamento entre provas, você vai aumentar a sua chance de aumentar seu desempenho. Isso é tudo que a gente quer, não é mesmo? Um exemplo disso é o treinamento de um time de beisebol. O objetivo desse treino é aprimorar a técnica dos batedores ao rebater os arremessos do time adversário. Para melhor preparar o atleta, foi necessário fazer uma série de arremessos aleatórios para o batedor estar mais próximo da realidade de um jogo. Essa mistura de jogadas é o melhor tipo de treino. Em relação à prática deliberada, a pergunta que fica é: como eu posso refinar a minha performance nos estudos? Então, bora fazer um paralelo entre o Gambito da Rainha e os estudantes. A Beth queria ser uma expert no xadrez, e provavelmente a pergunta que rondava naquele momento era: como eu posso derrotar os maiores enxadristas do mundo? E por isso ela começou a buscar técnicas para ela começar a se aperfeiçoar em suas jogadas de xadrez. Então ela conseguiu associar a prática deliberada com práticas e leituras sobre o xadrez. O objetivo do estudante é ser aprovado no exame público que ele quer. Então ele precisa fazer boas provas. E provavelmente a pergunta que ronda naquele momento é: como eu posso fazer mais questões certas em menos tempo? Então vamos para algumas dicas práticas para você colocar nos seus estudos e arrasar. Primeiro ponto é: saiba identificar suas forças e fraquezas. E como conseguimos isso? Com análise da nossa performance, do nosso desempenho, e isso é dado pelos feedbacks. A prática deliberada é muito boa porque ela consegue fornecer feedbacks imediatos, o que é muito positivo porque a gente consegue aprimorar aquilo que a gente quer de forma muito mais rápida. No caso da Beth, ela percebeu que os primeiros casos que ela teve de competição, ela jogou de forma muito afoita, muito na intuição, e isso poderia desencadear derrotas futuras. Então ela percebeu que ela precisava de associar técnica e estratégia para jogar. E foi assim que ela foi evoluindo naquele momento. No caso da série, a Beth percebeu que no começo das competições, ela jogava de forma muito afoita, muito na intuição, o famoso feeling. E ela percebeu que esse comportamento poderia desencadear derrotas, e ela não queria isso, né? Então ela associou técnicas junto com a estratégia para conseguir alcançar seu objetivo, que era ser a melhor enxadrista do mundo. E uma das técnicas que ela utilizou foi a prática deliberada. O segundo ponto é saber a hora de focar e desfocar na hora dos estudos. O nosso cérebro tem dois modos de pensar: o difuso e o focado. O modo difuso é aquele momento que você está relaxado, ficando tranquilo e você acha que não está aprendendo, mas na verdade ele é importantíssimo para o aprendizado porque é nesse momento que ele consolida o que você aprendeu no modo focado. No caso da Beth, ela utiliza de pílulas para conseguir abrir essa parte difusa, mas isso não é saudável. Então, existem outras maneiras para você acionar o modo difuso, como brincar com seu cachorrinho, sair para fazer um exercício físico, comer algo gostoso, conversar com pessoas diferentes ou até mesmo sair do lugar que você está acostumado. Terceiro ponto: estude com base naquilo que você vai enfrentar. Se a Beth vai enfrentar uma competição de xadrez, a melhor forma dela treinar é jogando xadrez. Se você vai fazer uma prova, a melhor forma de você treinar é fazer uma prova, com intercalação, espaçamento para você deixar muito mais efetiva a sua aprendizagem. O Tex tem um vídeo muito legal, vou deixar aqui nos cards, que fala sobre estudar por questões e como isso é benéfico, beleza? Aconselho muito vocês irem lá e aprenderem um pouquinho mais sobre isso. Então, para fechar o nosso vídeo, a gente percebeu que a prática deliberada é muito estratégica, porque ela é feita de forma muito solitária, mas ao mesmo tempo ela te dá insumos para você conseguir ter uma infinidade de possibilidades de erros, acertos e otimizar o processo para você conseguir utilizar em qualquer contexto que você quiser. E lembre da importância de você treinar de acordo com a realidade que você vai encontrar lá na frente. Alguns psicólogos apontam que o fator-chave para criar especialistas é o fato de utilizar a prática deliberada.
Se você curtiu o nosso papo, então já se inscreve no canal, já deixa seu joinha e comenta aqui embaixo se você já faz essa prática, como é que é, se você curte ou não. E se você não faz, comenta aqui se você está a fim de treinar e experimentar algo novo para conseguir bons resultados. Então, bons estudos e espero que a grande aprovação chegue logo. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo.